Olá, pessoal! Então, hoje vamos, trabalhar com um novo método da divisão de polinômios que se chama Briot-Ruffini, tá? Então, por que nós aprendemos esses dois tipos de divisão? Que é o método da chave, que foi o anteriormente, e o método de Briot-Ruffini. Bom, o método da chave, nós conseguimos dividir qualquer polinômio, independente de qual grau ele seja, tá? Esse dispositivo prático de Briot-Ruffini, ele só permite efetuar divisões quando o divisor for de grau 1, tá? Ou seja, aquele carinha que vai ficar dentro da chave tem que ser obrigatoriamente de grau 1 para se utilizar o Briot-Ruffini, tá? Então, assim, se for de grau 2, grau 3, enfim, não é possível utilizar o Briot-Ruffini. Aí, só temos que utilizar o método da chave, tá? Então, gente, o Briot-Ruffini, ele consiste em um método bem prático. Eu digo assim para vocês que vocês precisam aprender os dois tipos de métodos, sim, porque o Briot-Ruffini nós não utilizamos somente para divisão, mas nós vamos utilizar lá na frente quando formos encontrar raízes de polinômios, tá? Então, assim, alguns até falam, mas eu vou fazer só pelo da chave, não preciso aprender esse. Precisa, tá? Porque daqui para frente, quando a gente for começar a ideia de encontrar raízes, nós só vamos utilizar Briot-Ruffini, tá? Então, tem que estar bem fixa a ideia de que vocês precisam saber tanto o método da chave quanto o método Briot-Ruffini, certo? Bom, então, o Briot-Ruffini, ele trabalha com uma chavezinha diferente, da que nós somos acostumados, tá? Ele traça uma linha horizontal, tá? Uma linha horizontal e a gente separa uma pequena partezinha dele com uma linha na vertical, tá? Porque aqui antes dessa linha vai ficar o nosso divisor e no restante desse espaço vai ficar os coeficientes do nosso polinômio que vai ser dividido, tá? Então, primeiro passo. Aqui, nós não trabalhamos com as incógnitas, nós trabalhamos somente com os coeficientes. O que são coeficientes? São os números que acompanham as letras, tá? Então, aqui fica o nosso divisor. Então, o nosso divisor é x mais 2, só que, como eu falei, a gente não utiliza a letra, nós utilizamos somente o número. E como que nós vamos utilizar esse número, gente? O divisor, nós sempre precisamos encontrar a raiz desse divisor. O que é encontrar a raiz do divisor? É qual é o valor de x. Então, por isso que eu falei aqui que sempre tem que ser de grau 1, porque tem que ser um único número, tá? Como que eu encontro a raiz disso daqui? É como se eu resolvesse uma equação. Igualo isso daqui a 0 e acho o valor de x. 2 está positivo, passa negativo. Então, x é igual a menos 2, tá? Então, lá no nosso divisor, nós vamos usar o número menos 2, tá? Menos 2 que vem ali, certo? E no restante, nós vamos tirar coeficiente por coeficiente, nós vamos colocar aqui. Só que uma coisa bem importante aqui, pessoal, no Briot-Ruffini, é que a gente sempre tem que fazer todos os graus de coeficientes. Então, aqui que nem é quarto, terceiro, segundo, primeiro e x elevado a 0. Estão todos, beleza? Então, a gente coloca todos. Mas vamos supor que não tivesse esse x ao quadrado. Eu não posso colocar só o menos 4 e pular direto para o menos 12, tá? Porque faltou o x ao quadrado. Então, se não tem, eu sempre coloco 0. Eu vou fazer mais alguns exemplos para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Então, agora eu tiro os coeficientes. O que são os coeficientes? Ó, 5, menos 4, tudo que acompanha as letras. Aqui não aparece, eu sei que tem 1, menos 12 e 1, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, um do ladinho do outro. 5, menos 4, 1, menos 12 e 1, tá? Coloquei os coeficientes.
Agora, o processo sempre vai ser o mesmo, nunca muda. Qual que é o primeiro processo? Primeiro processo, gente, nós sempre abaixamos o primeiro número, tá? Eu abaixo o primeiro número, sempre. Então, nosso primeiro número é 5, eu abaixo 5, tá? Depois que eu abaixo o primeiro número, o que que eu faço? Eu sempre vou multiplicar o nosso divisor com esse número e somar com o de cima, tá? Então, como que vai ficar aqui, ó? Menos 2 vezes 5, menos 10. Então, menos 10 eu vou somar com esse número que está aqui. Menos 10 somado com menos 4, certo? Então, menos 10 somado com menos 4 vai ficar o quê? Menos 14, certo? E vou continuar o mesmo processo, sempre o divisor que vai multiplicar. Menos 2 vai multiplicar esse próximo nosso resultado. Menos 2 vezes menos 14, menos com menos, mais 2 vezes 14, 28. Esse 28 vai somar com esse número de cima. 28 mais 1, 29, certo? Novamente, menos 2 vezes 29, menos 58. Esse menos 58 vai somar com menos 12. Menos 58 somado com menos 12, menos 70. E agora, o menos 2 vai multiplicar o menos 70, até chegar no último. Menos 2 vezes menos 70, 140, somado com o que está aqui em cima, somado com 1, 141. Chegou no último, terminou. Disso daqui, eu já consigo ver quem que é o quociente de x, quem que é o polinômio do quociente e quem que é o polinômio do resto. Como? O último sempre é o nosso resto, tá? Então, o resto é 141, tá? Os próximos números, começando pelo primeiro aqui que eu abaixei, são os coeficientes do nosso divisor, do nosso dividendo, tá? Sempre com um grau menor. Por que que é um grau menor? Porque o divisor é de grau 1, então eu só diminuo 1 grau, tá? Então, se aqui é x à quarta, o quociente vai ser x ao cubo. Então, vai ser 5x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 29x menos 70. E esse é o quociente. Não é difícil, né, pessoal? É fácil, certo? Só tem que prestar, assim, sempre bem atenção, né, nesses detalhezinhos, certo? Vamos ver aqui, ó, pessoal, mais um exemplo, tá? Agora, eu vou dividir 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 3 por 3x menos 1. Tô pegando todos os exemplos da apostila, tá? Primeiro passo, gente, ver quem que é o número aqui. Como que eu vejo? Igualando a zeros. Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar 3x igual a 1. Então, x é igual a 1/3. Pode dar número fracionário, tá? Não se assustem. Então, do mesmo jeito, passa um traço na horizontal, traço um aqui na vertical para dividir o divisor. Então, aqui eu sei que o divisor é 1/3. Olha lá no polinômio se não tá faltando nenhum grau. 3, 2, 1, 0, tá certinho. Então, já tiro os coeficientes. 3, 2, 5 e menos 3. E começa o processo. Qual que é o processo? Abaixa o primeiro, sempre, 3. Agora, faz a multiplicação e soma com o próximo. Então, ó, 1/3 vezes 3. Multiplicação de fração, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Não tem nada, passa 1, né? 3 sobre 3, que é igual a 1. Essa foi a nossa multiplicação. Então, vai ser 1 somado com 2. Que dá 3. Novamente, 1/3
vezes 3, que nós já temos o resultado aqui que deu 1. Então, 1 somado com 5, que é o próximo número, dá 6. Agora, 1/3 vezes 6. 6/3, né? Que dá para dividir, que fica 2. Então, 2 eu somo com menos 3. 2 somado com menos 3 fica menos 1. Cheguei no último, acaba, não faz multiplicação, porque não tem mais nada o que somar, tá? Agora, vê quem que é o quociente e quem é o resto. O resto sempre é o último número, né? Como eu falei para vocês. Então, o resto, menos 1. E o quociente é sempre de 1 grau menor. Então, x ao cubo vai ser x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado mais 3x mais 6. Esse é o quociente e esse é o resto. Certo, pessoal? Então, vejam assim que não é difícil. Basta o quê? Praticar, tá? Então, agora vamos para a apostila e vamos resolver aqui algum exercício juntos, tá? Página 44. Hoje é só mais videoaula mesmo, para vocês irem fazendo juntos, tá? E aí, na próxima aula, eu vou passar uma lista aí bem grande sobre divisão, tá? Não só sobre divisão, mas de modo geral, todo o conteúdo que a gente já trabalhou até aqui. Página 44, número 4. Encontre o resto da divisão x ao cubo menos 2x ao quadrado mais px menos 4 por x mais 2, sabendo que o quociente da divisão, então, o quociente é x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, nós precisamos encontrar o resto dessa divisão, desse polinômio por esse, né? Sabendo que o quociente, o resultado é esse, tá? E nós precisamos achar o resto. Bom, dá para fazer pelo da chave? Dá. Só que vai ficar complicado porque nós não temos o valor do P. E como aqui é de primeiro grau, dá para nós aplicarmos o que a gente acabou de aprender, que é Briot-Ruffini, tá? Então, aqui, lembrando, né? Então, já vou colocar lá, passar a minha linha horizontal, a minha linha vertical, colocando o meu divisor aqui. Como que eu coloco o divisor? Igualando a zero e achando o valor de x. Então, x vai ser igual a menos 2. Então, menos 2 vem aqui. Tira os coeficientes, já estão todos, né, certinho. Então, vai ficar 1 menos 2. Aqui eu não sei quem que é o número, é P e menos 4. Eu já tenho o resultado, mas eu vou efetuar a divisão para ver se a gente chega nisso daqui e ver quanto que é o resto, porque é justamente esse último valor que a gente precisa. Então, por isso que nós vamos efetuar a divisão, tá? Abaixo o primeiro, 1, e faço a multiplicação. Menos 2 vezes 1, menos 2, somado com menos 2 daqui, que vai ficar menos 4. Menos 2 vezes menos 4, 8. 8 soma com o de cima, que é P. 8 mais P, certo? Menos 2 vai multiplicar 8 mais P. Então, vai ter que fazer propriedade distributiva, né? Então, ó, menos 2 vai multiplicar 8 mais P. Vou fazer aqui do ladinho. Então, menos 2 vezes 8, menos 16 mais P. Então, menos 16 mais P vai somar com esse menos 4 aqui, menos 4. O que vai ficar o quê aqui? Menos 20 mais P, certo? Então, esse daqui é o nosso resto, porque sempre o último é o resto, certo? Então, ó, como que eu faço agora para descobrir o valor de P? Voltando no que a gente viu aqui, ó. Não sempre diminui 1 grau? Então, ó, ficou 1x ao quadrado, ok, menos 4x
mais 5. Então, esse 8 mais P aqui tem que ser exatamente igual a 5. Então, eu vou igualar. 8 mais P tem que ser igual a 5. E agora, a gente consegue descobrir o valor de P. 8 vai passar negativo, 5 menos 8, menos 3. P igual a menos 3. Se P igual a menos 3, troca aqui. Então, quanto que vai ser o nosso resto? Ah, aqui, perdão, gente, cometi um erro, né? Menos 2 vezes P, menos 2P. Então, só um errinho aqui, menos 2P. Agora que eu percebi, tá? Então, ficou menos 20, menos 2P. Só repetir aqui, né? Menos 20, menos 2P. Eu multipliquei o menos 2 vezes 8 e esqueci do menos 2 vezes P, tá? Então, já achei o valor de P, troca. Então, vai ficar menos 20, menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3, 6. Menos 20 mais 6, menos 14. Então, o menos 14 é o nosso resto que estava sendo solicitado no exercício, certo, pessoal? E aí, agora, né, só para finalizar a aula, eu vou deixar no cronograma daí um exercício para vocês fazerem aplicando o método do Briot-Ruffini, tá bom, gente? Obrigada e até a próxima!